Existe uma cena nos evangelhos que quase ninguém percebe. Está em Mateus capítulo 28, versículo 17. Jesus acabou de ressuscitar. Aparece aos seus discípulos em uma montanha na Galileia. Esses são os homens que largaram tudo para segui-lo, que caminharam ao seu lado por 3 anos, que ouviram seus ensinamentos, viram seus atos, acreditaram que ele era o Messias, e agora, finalmente, ele está diante deles, vivo, ressuscitado dos mortos. O texto diz: "E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram." Alguns duvidaram. Leia de novo, devagar. Os próprios discípulos, vendo Jesus ressuscitado com seus próprios olhos, duvidaram. Essa frase passou despercebida por séculos. Os sermões não a mencionam. As pinturas renascentistas não a retratam. A tradição cristã preferiu focar em Tomé, o único que duvidou e depois acreditou ao tocar nas feridas. Uma história com final feliz, uma dúvida resolvida. Mas Mateus não está falando de Tomé. Está falando de um grupo, alguns, plural, vários discípulos. E o texto não diz que eles pararam de duvidar. Não há resolução. A frase simplesmente está lá, no meio da narrativa, e a história continua. Um homem leu essa frase há 300 anos e não conseguiu ignorá-la. O nome dele era Baruch Spinoza. Spinoza nasceu em Amsterdã em 1632, filho de judeus portugueses que haviam fugido da Inquisição. Cresceu estudando a Torá, o Talmud, os comentários rabínicos. Era considerado um aluno brilhante, destinado a se tornar um grande rabino. Mas Spinoza tinha um problema. Ele fazia perguntas. Não perguntas retóricas ou devotas, perguntas genuínas, incômodas, do tipo que professores preferem não ouvir. Se Deus é perfeito, por que criaria um mundo imperfeito? Se a Torá é a palavra divina, por que contém contradições? Se Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, como explicar que o último capítulo de Deuteronômio narra a morte do próprio Moisés? Os rabinos tinham respostas para essas perguntas. Respostas elaboradas, sofisticadas, construídas ao longo de séculos de tradição talmúdica. Mas as respostas não satisfaziam Spinoza. Pareciam-lhe contorcionismos intelectuais, formas engenhosas de evitar o óbvio. Aos 23 anos, ele foi expulso da comunidade judaica. O documento de excomunhão ainda existe. É o mais severo já registrado pela Sinagoga Portuguesa de Amsterdã. Spinoza foi declarado amaldiçoado, execrado, anatematizado. Ninguém poderia falar com ele, fazer negócios com ele, ler seus escritos, aproximar-se dele. Ele tinha 23 anos e já era um pária. O que Spinoza fez nos 21 anos seguintes, os únicos que lhe restavam, foi notável. Recusou-se a amargurar. Não se tornou um ateu raivoso atacando a religião. Não se rendeu ao ressentimento. Em vez disso, dedicou-se a 2 coisas: ganhar a vida polindo lentes para instrumentos ópticos e pensar. Pensar de verdade, sem restrições, sem temas proibidos, sem conclusões predeterminadas. E uma das coisas sobre as quais pensou foi o cristianismo. Spinoza não era cristão, mas vivia em um mundo cristão. A Europa do século XVII era dominada por disputas teológicas entre católicos e protestantes. Guerras eram travadas por interpretações de versículos bíblicos. Pessoas eram queimadas vivas por discordar de dogmas. A religião não era um assunto privado, era o tecido da sociedade. Então Spinoza leu o Novo Testamento, com o mesmo olhar analítico que havia aplicado ao Antigo, sem reverência especial, mas também sem hostilidade, apenas com curiosidade genuína, e encontrou coisas interessantes. Os 4 evangelhos não contam a mesma história. Isso não é novidade para estudiosos bíblicos. Qualquer seminário teológico ensina que Mateus, Marcos, Lucas e João têm perspectivas diferentes, ênfases diferentes, públicos diferentes. A Igreja sempre soube disso. Mas Spinoza foi além da observação superficial. Ele catalogou as diferenças, sistematizou-as e percebeu que algumas delas não eram apenas questões de perspectiva, eram contradições. Tomemos a ressurreição.
Em Marcos, as mulheres vão ao túmulo no domingo de manhã e encontram um jovem vestido de branco. Ele diz que Jesus ressuscitou e que os discípulos devem ir a Galiléia para encontrá-lo. As mulheres fogem apavoradas e não dizem nada a ninguém, porque tinham medo. Fim do Evangelho. O texto original de Marcos termina aí, no versículo 8 do capítulo 16. Os versículos seguintes foram adicionados posteriormente. Isso é consenso entre historiadores. Em Mateus, as mulheres encontram um anjo sentado sobre a pedra removida. Há um terremoto. Os guardas romanos desmaiam de terror. As mulheres correm para contar aos discípulos. Não ficam em silêncio como em Marcos. Em Lucas, as mulheres encontram 2 homens com vestes resplandecentes. Voltam e contam tudo aos discípulos que não acreditam. Pedro corre ao túmulo para verificar. Em João, Maria Madalena vai sozinha ao túmulo, vê a pedra removida, corre para avisar Pedro e João que vão verificar. Só depois ela volta e vê 2 anjos. E então o próprio Jesus que ela inicialmente confunde com o jardineiro. 4 versões, 4 narrativas diferentes, detalhes que não se encaixam. Spinoza não concluiu que os evangelhos eram fraudes. Essa seria uma conclusão apressada. O que ele concluiu foi algo mais sutil e mais interessante. Os evangelhos não são reportagens jornalísticas. Eles não foram escritos por testemunhas oculares, tentando registrar fatos com precisão histórica. Foram escritos décadas depois dos eventos, por comunidades diferentes, com propósitos diferentes. Cada evangelho reflete a teologia, as preocupações e o público de quem o escreveu. Marcos, provavelmente o mais antigo, é curto e direto. Sua narrativa da ressurreição é abrupta, quase truncada. As mulheres fogem em silêncio. Não há aparições de Jesus. Não há ascensão. Mateus e Lucas, escritos depois, expandem a história. Adicionam detalhes. Incluem aparições. Lucas é o único que descreve a ascensão com clareza. Jesus subindo ao céu diante dos discípulos. João, o mais tardio, tem uma teologia mais elaborada. Seu Jesus ressuscitado conversa longamente com os discípulos, come com eles, aparece múltiplas vezes. Spinoza percebeu um padrão. Quanto mais tempo passava, mais elaborada ficava a narrativa. Detalhes eram adicionados. Lacunas eram preenchidas. A história crescia. Isso não significa que os evangelhos são mentiras. Significa que são interpretações. Cada comunidade cristã primitiva entendia a ressurreição de uma forma ligeiramente diferente e a narrava de acordo com essa compreensão. E aqui está o ponto crucial de Spinoza. Se até as comunidades originais tinham entendimentos diferentes, então a ressurreição não era um evento simples e unívoco, que qualquer observador descreveria da mesma forma. Era algo mais complexo, algo que exigia interpretação. Algo que diferentes pessoas experimentaram ou entenderam de maneiras diferentes. E a ascensão? Spinoza notou algo curioso. A ascensão física de Jesus, ele subindo ao céu em corpo glorificado, é descrita em detalhe apenas por Lucas. E Lucas a descreve 2 vezes, no final de seu evangelho e no início de Atos dos Apóstolos, que é uma continuação. Marcos original não menciona a ascensão. Mateus não menciona. João não menciona. Paulo, que escreveu antes de todos os evangelistas, fala da ressurreição repetidamente em suas cartas. É o centro de sua teologia, mas nunca descreve a ascensão como um evento físico testemunhado pelos discípulos. Spinoza concluiu que a ascensão, tal como Lucas a descreve, não era um registro histórico de algo que aconteceu literalmente. Era uma forma de expressar uma verdade teológica através de linguagem simbólica. Os antigos imaginavam o cosmos em 3 níveis, a terra no meio, o submundo abaixo, o céu acima. Dizer que Jesus subiu ao céu era dizer que ele retornou à esfera divina. Era uma afirmação sobre seu status espiritual, não sobre sua trajetória física. Spinoza escreveu: a ressurreição de Cristo dentre os mortos foi na realidade espiritual, não física, espiritual. Essa frase era revolucionária. O livro onde Spinoza expôs essas ideias,
O Tratado Teológico-Político foi publicado anonimamente em 1670. Mesmo assim, rapidamente descobriram quem era o autor. O livro foi proibido em praticamente todos os países europeus. Católicos e protestantes, que discordavam em quase tudo, concordaram que Spinoza era perigoso. Mas o livro sobreviveu. Circulou clandestinamente. Foi lido por pensadores corajosos que o escondiam em suas bibliotecas. Spinoza morreu em 1677, aos 44 anos. A causa provável foi uma doença pulmonar, agravada pelo pó de vidro que inalava ao polir lentes. Morreu pobre, mas em paz. Sua obra estava feita, e essa obra atravessou os séculos. Hoje, a maioria dos estudiosos bíblicos, incluindo teólogos cristãos, aceita muitas das conclusões de Spinoza. Os evangelhos são documentos históricos que refletem as crenças de suas comunidades de origem. Foram escritos décadas após os eventos que narram. Contêm divergências que não podem ser harmonizadas sem forçar os textos. Mas a implicação mais profunda do trabalho de Spinoza ainda é controversa. Se a ressurreição foi espiritual, não física, o que isso significa? O que realmente aconteceu após a cruz? O que os discípulos viram, ou pensaram ver, ou experimentaram de alguma forma, que transformou completamente suas vidas? Essa é a investigação que vamos fazer juntos. Nos próximos blocos, vamos examinar os textos de perto. Vamos reconstruir a cronologia dos eventos. Vamos entender o contexto histórico, o que significava crucificação no mundo romano, como os judeus do primeiro século pensavam sobre morte e ressurreição. Por que os discípulos reagiram da forma como reagiram? Vamos seguir o raciocínio de Spinoza. Não para destruir a fé, mas para entendê-la melhor. Para separar o que é histórico do que é teológico. Para descobrir o que realmente pode ser conhecido sobre aqueles dias em Jerusalém. E vamos chegar a uma compreensão da ressurreição que talvez você nunca tenha considerado. Uma compreensão que não depende de milagres físicos, mas que nem por isso é menos significativa. Pelo contrário, pode ser mais. Spinoza acreditava que a verdade nos liberta, que não precisamos de ilusões reconfortantes, apenas de compreensão clara. Vamos descobrir se ele tinha razão. Para entender o que aconteceu depois da cruz, precisamos primeiro entender o que aconteceu antes. Jerusalém, primavera do ano 30 ou 33, os historiadores divergem. A cidade estava lotada. Peregrinos de toda a Judéia, da Galiléia, da diáspora, chegavam para celebrar a Páscoa, a festa que comemorava a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. A população de Jerusalém, normalmente em torno de 40 mil pessoas, multiplicava-se por 5 ou 6 durante a Páscoa. As ruas estreitas ficavam intransitáveis. Os mercadores aumentavam os preços. Os romanos reforçavam a guarnição militar. E havia tensão no ar. A Judéia era uma província ocupada. Os romanos haviam conquistado a região quase um século antes, e desde então governavam através de uma combinação de força militar e colaboração com elites locais. O sumo sacerdote do templo era nomeado com aprovação romana. Os impostos fluíam para Roma. Soldados patrulhavam as ruas. O povo judeu não aceitava essa situação com resignação. Revoltas eram frequentes. Messias autoproclamados surgiam regularmente. Reuniam seguidores, prometiam expulsar os romanos e restaurar o reino de Israel. Os romanos os esmagavam com eficiência brutal. Crucificação era o método preferido. Uma morte lenta, pública, humilhante, projetada para servir de aviso. Foi nesse contexto que Jesus de Nazaré entrou em Jerusalém. Os evangelhos descrevem sua entrada como triunfal. Uma multidão o recebeu agitando ramos de palmeira, gritando: Hosana! Estenderam mantos no chão para que seu jumento passasse por cima. Era uma recepção digna de um rei. E esse era exatamente o problema. Os romanos não toleravam reis que não fossem nomeados por Roma. E os líderes judeus, o sumo sacerdote Caifás e seu círculo, tinham motivos próprios para se preocupar. Jesus não era apenas um pregador itinerante. Ele havia atacado diretamente o establishment religioso, chamara os fariseus de hipócritas e sepulcros caiados. Entrara no templo
e expulsara os cambistas a chicotadas, acusando-os de transformar a casa de Deus em covil de ladrões. Isso não era apenas blasfêmia, era ameaça política. O Templo de Jerusalém não era só um centro religioso, era o coração econômico da Judéia. Os cambistas que Jesus expulsou não eram criminosos, eram funcionários necessários. Peregrinos vinham de terras distantes com moedas estrangeiras. Precisavam trocá-las por moeda local para comprar os animais de sacrifício. Os vendedores de pombas e cordeiros no pátio do templo não eram profanadores, eram prestadores de serviço essencial. Quando Jesus virou as mesas e soltou os animais, não estava apenas fazendo um gesto simbólico. Estava interrompendo o funcionamento do templo. Estava desafiando a autoridade dos sacerdotes. Estava, aos olhos de muitos, provocando uma crise que poderia atrair a atenção e a ira dos romanos. Caifás tinha um problema prático. Se Jesus continuasse agitando as massas durante a Páscoa, os romanos poderiam intervir. E quando os romanos interviam, não eram sutis. Poderiam haver massacres, represálias, punições coletivas. O Evangelho de João registra uma frase atribuída a Caifás que resume a lógica da situação. Convém que um só homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Política, pragmatismo, sobrevivência. Jesus precisava ser eliminado, mas discretamente, sem alarde, sem criar um mártir. A oportunidade surgiu através de Judas Iscariotes. Os evangelhos não explicam claramente por que Judas traiu Jesus. Mateus menciona 30 moedas de prata, o preço de um escravo. João sugere que Judas era ladrão e roubava da bolsa comum dos discípulos. Lucas e João dizem que Satanás entrou nele. Spinoza, lendo esses textos 3 séculos depois, notou a vagueza. Por que um dos 12 apóstolos que havia convivido com Jesus por 3 anos decidiria entregá-lo às autoridades? As explicações oferecidas pelos evangelhos pareciam insuficientes. 30 moedas de prata não era uma fortuna. E invocar Satanás era uma forma de evitar a pergunta, não de respondê-la. Historiadores modernos propõem várias teorias. Talvez Judas estivesse desiludido. Esperava um Messias guerreiro que expulsaria os romanos. E percebeu que Jesus não pretendia liderar uma revolta armada. Talvez quisesse forçar a mão de Jesus. Se ele fosse preso, seria obrigado a revelar seu poder divino e inaugurar o reino. Talvez fosse simplesmente ganância ou ressentimento, ou uma combinação de fatores que nunca saberemos. O que sabemos é que Judas foi às autoridades e ofereceu entregar Jesus em troca de dinheiro. O acordo foi feito. Na noite da quinta-feira, durante ou após a refeição da Páscoa, Judas guiou um grupo de guardas do templo até o jardim do Getsêmani, onde Jesus estava orando com alguns discípulos. Houve um breve confronto. Pedro sacou uma espada e cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. Jesus mandou que guardasse a espada. Foi preso sem resistência. Os discípulos fugiram. Essa fuga é significativa. Esses homens haviam declarado que morreriam ao lado de Jesus. Pedro, poucas horas antes, jurara que jamais o abandonaria. Mas quando os guardas chegaram, todos correram. Marcos menciona um jovem que estava seguindo Jesus usando apenas um lençol. Quando tentaram agarrá-lo, ele largou o lençol e fugiu nu. O medo era real. Associar-se a um homem preso por sedição era perigoso. Os discípulos não eram heróis. Eram pessoas comuns, com instintos de autopreservação. O julgamento de Jesus, se é que podemos chamá-lo assim, aconteceu em 2 etapas. Primeiro, ele foi levado à casa do sumo sacerdote Caifás. Ali, diante do Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus, foi interrogado. Os evangelhos apresentam esse interrogatório como uma farsa, com testemunhas falsas e acusações contraditórias. O ponto central era a acusação de blasfêmia. Jesus teria se declarado Filho de Deus. Spinoza observou que Filho de Deus não significava necessariamente o que os cristãos posteriores entenderam. No contexto judaico da época, a expressão podia significar simplesmente alguém especialmente favorecido por Deus, ou um rei de Israel. Os salmos chamam o rei de Filho de Deus.
Não era necessariamente uma reivindicação de divindade no sentido trinitário que a Igreja desenvolveria séculos depois. Mas, independentemente do que Jesus quis dizer, os líderes judeus decidiram que era suficiente. Rasgaram suas vestes em sinal de horror diante da blasfêmia. Declararam que Jesus merecia a morte. Havia um problema, porém. O Sinédrio não tinha autoridade para executar penas de morte. Essa prerrogativa pertencia ao governador romano. Então Jesus foi levado a Pôncio Pilatos. A segunda etapa do julgamento mudou de natureza. Diante de Pilatos, a acusação não era blasfêmia, um crime religioso que não interessava aos romanos, mas sedição. Jesus se declarava rei dos judeus. Estava fomentando rebelião contra Roma. Pilatos interrogou Jesus. Os evangelhos apresentam Pilatos como relutante, quase simpático ao acusado. Ele teria perguntado: "O que é a verdade?" em tom filosófico. Teria tentado libertar Jesus, oferecendo à multidão a escolha entre ele e Barrabás, um criminoso. A multidão escolheu Barrabás. Historiadores são céticos quanto a essa caracterização. Pilatos era conhecido como um governador brutal. O filósofo judeu Filo de Alexandria, contemporâneo dos eventos, descreve-o como corrupto, violento e dado a execuções sumárias. A ideia de que ele hesitaria em crucificar mais um agitador judeu parece improvável. Spinoza suspeitava que os evangelhos suavizaram a imagem de Pilatos por razões políticas. Quando foram escritos, os cristãos estavam tentando se distanciar do judaísmo e se aproximar de Roma. Culpar os judeus pela morte de Jesus e absolver os romanos era conveniente. Seja como for, o resultado foi o mesmo. Pilatos condenou Jesus à morte por crucificação. A crucificação era uma forma de execução projetada para maximizar o sofrimento e a humilhação. O condenado era despido, açoitado, obrigado a carregar a trave horizontal da cruz até o local da execução. Ali, era pregado ou amarrado à cruz, que então era erguida. A morte vinha lentamente, por exaustão, asfixia, choque ou uma combinação de fatores. Podia levar horas ou dias. Jesus foi crucificado no Gólgota, uma elevação fora dos muros de Jerusalém. O nome significa lugar da caveira, provavelmente porque a formação rochosa lembrava um crânio, ou porque ossos de executados eram frequentemente encontrados ali. Ele foi crucificado entre dois outros condenados, que os evangelhos chamam de ladrões ou malfeitores. Uma placa acima de sua cabeça anunciava seu crime: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Em latim, as iniciais formavam INRI, as letras que ainda hoje aparecem em crucifixos. Os evangelhos divergem sobre os detalhes das horas finais. Lucas apresenta um Jesus sereno, que perdoa seus executores e promete o paraíso ao ladrão arrependido. Marcos e Mateus apresentam um Jesus mais angustiado, que grita: meu Deus, por que me abandonaste?" João apresenta um Jesus no controle até o fim, que confia sua mãe ao discípulo amado e declara: "Está consumado", antes de morrer. Spinoza notou essas diferenças. Cada evangelho pintava um retrato ligeiramente diferente de Jesus, mesmo no momento mais crucial da narrativa. Isso sugeria que os autores não estavam simplesmente registrando fatos, mas interpretando-os através de suas próprias lentes teológicas. Jesus morreu, segundo os evangelhos, em torno da hora 9, 3 da tarde. Era sexta-feira. O sol se poria em poucas horas, e com ele começaria o Shabat. Os judeus não permitiam que corpos permanecessem expostos durante o dia sagrado. Um homem chamado José de Arimateia, descrito como membro do Sinédrio que não havia concordado com a condenação, foi a Pilatos e pediu o corpo. Pilatos concedeu. O corpo foi retirado da cruz, envolvido em lençóis de linho, e depositado em um túmulo escavado na rocha. Uma pedra grande foi rolada para fechar a entrada, e a noite caiu. Os discípulos permaneceram escondidos. As mulheres que haviam acompanhado Jesus, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé e outras, observaram de longe onde o corpo era colocado. Planejavam voltar após o Shabat para completar os rituais funerários que a pressa não permitira.
Jesus estava morto. Seu movimento parecia terminado. Seus seguidores estavam dispersos, aterrorizados, sem liderança. E então veio o domingo. As mulheres foram ao túmulo ao amanhecer. Isso é um dos poucos pontos em que todos os evangelhos concordam. Foram as mulheres, não os apóstolos, que primeiro descobriram o túmulo vazio. Os homens estavam escondidos. As mulheres tiveram coragem de ir. Maria Madalena estava entre elas. Seu nome aparece em todas as listas. Ela era claramente uma figura central no movimento de Jesus, embora a tradição posterior tenha tentado diminuí-la ou confundi-la com outras personagens. As mulheres levavam especiarias aromáticas para ungir o corpo. Era um ritual funerário padrão, que não havia sido possível completar na sexta-feira devido à pressa. Elas se preocupavam com um problema prático. Quem removeria a pedra pesada que fechava a entrada do túmulo? Quando chegaram, a pedra já havia sido removida. E o corpo não estava lá. A partir desse ponto, as narrativas divergem de forma significativa. Em Marcos, as mulheres encontram um jovem vestido de branco sentado dentro do túmulo. Ele diz: "Não vos assusteis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ressuscitou, não está aqui. Manda que avisem os discípulos para irem a Galiléia, onde verão Jesus." As mulheres fogem tremendo e não dizem nada a ninguém porque tinham medo. O Evangelho de Marcos original termina aí. Abruptamente, sem aparições de Jesus ressuscitado, sem ascensão, apenas um túmulo vazio, uma mensagem enigmática e mulheres aterrorizadas que fogem em silêncio. Os versículos finais de Marcos, do 9 ao 20 do capítulo 16, foram adicionados posteriormente. Isso não é teoria conspiratória, é consenso acadêmico. Os manuscritos mais antigos não os contêm. O estilo e vocabulário diferem do resto do Evangelho. Foram acrescentados por copistas posteriores que consideravam o final original insatisfatório. Spinoza conhecia essa evidência textual. Ela confirmava o que ele suspeitava. Os textos bíblicos não eram monolíticos. Haviam sido editados, expandidos, modificados ao longo do tempo. Em Mateus, a cena é mais dramática. Há um terremoto. Um anjo desce do céu e remove a pedra. Sua aparência é como relâmpago e sua veste branca como neve. Os guardas romanos, que Mateus, único entre os evangelhos, coloca vigiando o túmulo, desmaiam de terror. O anjo fala às mulheres que correm para avisar os discípulos. No caminho, encontram o próprio Jesus, seguram seus pés e o adoram. Lucas apresenta duas figuras com vestes resplandecentes. As mulheres voltam e contam tudo aos apóstolos. Eles não acreditam, consideram as palavras delírio. Pedro corre ao túmulo e encontra apenas os lençóis de linho. João foca em Maria Madalena. Ela vai ao túmulo, vê a pedra removida, corre para avisar Pedro e o discípulo amado. Os dois correm ao túmulo. O discípulo amado chega primeiro, mas espera. Pedro entra, vê os lençóis. Depois Maria volta, chora do lado de fora, olha para dentro e vê dois anjos. Vira-se e vê Jesus, mas pensa que é o jardineiro. Só o reconhece quando ele pronuncia seu nome. 4 evangelhos, 4 versões diferentes do mesmo evento. Spinoza catalogou essas diferenças não para desacreditar os evangelhos, mas para entendê-los. A existência de versões divergentes revelava algo importante sobre a natureza desses textos. Se os evangelhos fossem reportagens jornalísticas de testemunhas oculares, esperaríamos concordância nos detalhes básicos. Quantas pessoas estavam no túmulo? 1 ou 2? Eram homens, anjos ou ambos? As mulheres contaram ou não contaram aos discípulos. Jesus apareceu no caminho ou não? A divergência sugeria que os evangelhos não eram registros diretos de eventos observados. Eram reconstruções feitas décadas depois, baseadas em tradições orais que haviam se desenvolvido de forma diferente em comunidades diferentes. Isso não significa que nada aconteceu. Significa que precisamos distinguir entre o núcleo histórico e as elaborações posteriores. O que parece histórico? O túmulo vazio. Todas as fontes concordam nisso.
E se fosse uma invenção, seria uma invenção estranha. Por quê? Porque na cultura judaica do primeiro século, o testemunho de mulheres não tinha valor legal. Se você fosse inventar uma história para convencer as pessoas, não colocaria mulheres como únicas testemunhas iniciais. O fato de que todas as tradições preservaram esse detalhe embaraçoso sugere que ele era verdadeiro. Algo aconteceu naquele domingo de manhã. O túmulo onde Jesus havia sido depositado foi encontrado vazio. A questão é: o que isso significa? Imagina comigo por um momento. Você está assistindo a essa história se desenrolar. Você está vendo os evangelhos lado a lado, percebendo as diferenças, tentando entender o que os primeiros cristãos realmente experimentaram. E talvez você esteja se fazendo as mesmas perguntas que Spinoza se fez. Talvez esteja olhando para esses textos com olhos novos, pela primeira vez. Se é isso que está acontecendo, eu quero te fazer um convite. Escreve nos comentários o que você está pensando agora. O que essa análise está provocando em você? Dúvida, curiosidade, incômodo, alívio? Não existe resposta errada. O próprio Spinoza valorizava o pensamento honesto acima de qualquer conclusão predeterminada. E se você está achando essa jornada interessante, se inscreve no canal. Não porque eu estou pedindo, mas porque o que vem pela frente vai ainda mais fundo. Nós mal começamos a arranhar a superfície, e eu quero que você esteja junto quando chegarmos ao núcleo. Voltemos ao túmulo vazio. Existem basicamente 4 explicações que foram propostas ao longo da história. A primeira é a explicação tradicional cristã. Jesus ressuscitou fisicamente. Seu corpo morto voltou à vida, transformado em um corpo glorificado, e deixou o túmulo. As aparições posteriores eram aparições reais, físicas, tangíveis. Jesus comeu peixe com os discípulos. Tomé tocou suas feridas. Era ele em carne e osso. A segunda explicação é a teoria do roubo. Os discípulos roubaram o corpo e inventaram a história da ressurreição. Essa teoria já aparece no próprio Evangelho de Mateus, colocada na boca das autoridades judaicas. Mateus a refuta dizendo que havia guardas romanos no túmulo, mas nenhum outro evangelho menciona guardas. A teoria do roubo tem problemas. Os discípulos estavam aterrorizados e escondidos, e nas semanas e anos seguintes, muitos deles morreram por proclamar a ressurreição. Pessoas geralmente não morrem por algo que sabem ser mentira. A terceira explicação é a teoria do desmaio. Jesus não morreu realmente na cruz, apenas perdeu a consciência. No frio do túmulo, recuperou-se, removeu a pedra e apareceu aos discípulos. Essa teoria é implausível do ponto de vista médico. A crucificação era profissionalmente administrada pelos romanos. Eles sabiam distinguir um morto de um desmaiado. Além disso, um homem que acabou de sobreviver à crucificação dificilmente teria forças para remover uma pedra pesada e impressionar os discípulos como um ser glorioso ressuscitado. A quarta explicação, e esta era a direção que Spinoza apontava, é mais sutil. As aparições de Jesus não eram físicas no sentido comum, mas também não eram simples invenções. Eram experiências visionárias genuínas que os discípulos interpretaram através das categorias disponíveis em sua cultura. Para entender essa quarta explicação, precisamos entender como os judeus do primeiro século pensavam sobre morte e ressurreição. A ideia de ressurreição não era nova. Os fariseus, uma das principais seitas judaicas da época, acreditavam na ressurreição dos mortos no fim dos tempos. Quando Deus estabelecesse seu reino definitivo, os justos seriam ressuscitados para participar dele. Mas essa ressurreição era esperada para o fim dos tempos, não para o meio da história. A ideia de que uma pessoa individual ressuscitaria antes de todos os outros era incomum. Os discípulos de Jesus, confrontados com o túmulo vazio e com experiências que interpretaram como encontros com seu mestre, precisaram dar sentido ao que viviam. E usaram as categorias disponíveis. Jesus havia ressuscitado, mas não como os outros ressuscitariam no fim. Ele era as primícias, o primeiro de uma colheita que logo viria. Paulo, que escreveu antes dos evangelistas, usa exatamente essa linguagem. Em sua primeira carta aos Coríntios,
chama Cristo de primícias dos que dormem. A ressurreição de Jesus era o começo de algo maior que logo se completaria. Paulo também faz uma distinção interessante. Fala de um corpo espiritual em contraste com o corpo natural. Diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. A ressurreição para Paulo não era simplesmente a reanimação de um cadáver. Era uma transformação em algo novo, algo diferente. Spinoza leu Paulo com atenção. Notou que o apóstolo nunca descreve as aparições de Jesus de forma física e tangível. Paulo lista as aparições. A Pedro, aos 12, a 500 irmãos de uma vez, a Tiago, a todos os apóstolos e, por último, a ele próprio. Mas Paulo viu Jesus não durante os 40 dias após a ressurreição, mas anos depois no caminho de Damasco. Foi uma visão, uma experiência mística. E Paulo coloca sua própria experiência na mesma lista das outras aparições, sem distinção. Isso sugere que, para Paulo, todas as aparições eram do mesmo tipo. Não encontros físicos comuns, mas experiências visionárias de natureza espiritual. Os evangelhos escritos depois gradualmente materializaram essas experiências. Adicionaram detalhes físicos. Jesus come peixe, convida Tomé a tocar suas feridas, caminha e conversa. Quanto mais tardio o evangelho, mais físicas as aparições se tornam. Spinoza via nisso um processo de elaboração mítica. Um núcleo de experiências genuínas foi sendo revestido de detalhes concretos ao longo do tempo, à medida que a história era contada e recontada. Vamos examinar as aparições mais de perto. O Evangelho de João conta uma história notável. Maria Madalena está chorando do lado de fora do túmulo. Ela olha para dentro e vê 2 anjos. Eles perguntam por que ela chora. Ela responde que levaram seu Senhor e não sabe onde o puseram. Então ela se vira e vê um homem. Pensa que é o jardineiro. Pergunta se ele removeu o corpo e para onde o levou. O homem diz uma única palavra: Maria. E então ela o reconhece. Pense nisso por um momento. Maria Madalena conhecia Jesus intimamente. Havia viajado com ele, ouvido seus ensinamentos, testemunhado sua morte. E agora, de pé diante dele, não o reconhece. Só percebe quem é quando ele pronuncia seu nome. Isso é estranho, se pensamos em uma ressurreição física comum. Se o corpo de Jesus voltou à vida com a mesma aparência que tinha antes, por que Maria não o reconheceria imediatamente? A mesma estranheza aparece em Lucas, na história dos discípulos no caminho de Emaús. 2 seguidores de Jesus estão caminhando de Jerusalém para a aldeia de Emaús, cerca de 11 quilômetros. Um estranho se junta a eles e pergunta sobre o que conversam. Eles ficam surpresos. Como ele não sabe dos eventos recentes? Contam sobre Jesus, sua crucificação, o túmulo vazio. O estranho então explica as Escrituras, mostrando como os profetas haviam predito que o Messias sofreria antes de entrar em sua glória. Quando chegam a Emaús, convidam-no para ficar, pois já é tarde. Durante a refeição, o estranho pega o pão, abençoa, parte e distribui. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, e imediatamente ele desaparece. Novamente, eles caminharam quilômetros com Jesus, conversando longamente, e não o reconheceram. Só no momento da partilha do pão, um gesto eucarístico, seus olhos se abriram, e então ele desaparece. Não se despede e vai embora. Simplesmente deixa de estar lá. Spinoza lia essas narrativas com olhos de filósofo e percebia que elas não descreviam encontros físicos ordinários. Descreviam algo diferente, algo que operava por leis próprias. O Jesus ressuscitado dos evangelhos aparece e desaparece subitamente. Entra em salas cujas portas estão trancadas. Não é reconhecido por pessoas que o conheciam bem, até que algo, um gesto, uma palavra, provoca o reconhecimento. É físico o suficiente para comer peixe, mas incorpóreo o suficiente para atravessar paredes. Essas características não se encaixam nem em um fantasma comum, nem em um corpo comum. Parecem descrever algo intermediário, um modo de existência que a linguagem ordinária não consegue capturar adequadamente.
Os evangelistas estavam tentando comunicar experiências que desafiavam categorias e usavam as ferramentas que tinham: narrativa, imagem, símbolo. Spinoza concluiu que a ressurreição, tal como os evangelhos a descrevem, não era um evento físico no sentido ordinário. Era uma realidade de outra ordem, uma realidade espiritual que os discípulos experimentaram genuinamente, mas que não pode ser reduzida a termos materiais simples. Isso não significa que era menos real. Pode significar que era mais real. Real de uma forma que transcende a física comum. Há outro aspecto das aparições que merece atenção: sua distribuição. Os evangelhos mencionam aparições a indivíduos: Maria Madalena, Pedro, Tiago. Mencionam aparições a grupos pequenos: os 2 discípulos em Emaús, os apóstolos reunidos em Jerusalém. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, menciona uma aparição a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maioria ainda vive, mas alguns já dormiram. Essa é uma afirmação notável. Paulo está dizendo que há testemunhas vivas que podem confirmar a aparição. Está oferecendo verificação. 500 pessoas não têm a mesma alucinação simultaneamente. Alucinações são experiências individuais, subjetivas e idiosincráticas. Se 500 pessoas viram algo, esse algo tinha alguma forma de realidade intersubjetiva. Mas que forma? Essa é a pergunta que persiste. Spinoza não negava que os discípulos tiveram experiências genuínas. Ele negava que essas experiências devessem ser interpretadas como encontros físicos ordinários com um cadáver reanimado. Alguma coisa aconteceu. Algo poderoso o suficiente para transformar pescadores aterrorizados em pregadores corajosos que enfrentariam a morte por sua mensagem. Mas esse algo operava em um registro diferente do que a teologia tradicional supunha. E havia a transformação dos discípulos. Isso é historicamente inegável. Antes da crucificação, os discípulos de Jesus eram um grupo desorganizado de seguidores de um pregador itinerante. Quando Jesus foi preso, fugiram. Pedro o negou 3 vezes. Judas o traiu. Os outros se esconderam. Semanas depois, esses mesmos homens estavam nas ruas de Jerusalém proclamando que Jesus havia ressuscitado. Enfrentaram prisão, açoites, ameaças de morte. Não recuaram. Espalharam-se pelo Império Romano levando sua mensagem. A maioria deles morreu por essa mensagem. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Paulo foi decapitado. Tiago foi apedrejado. Os outros enfrentaram destinos semelhantes. Pessoas não morrem por algo que sabem ser mentira. Os discípulos acreditavam genuinamente no que pregavam. Haviam experimentado algo que transformou suas vidas de forma irreversível. A questão não é se eles acreditavam, é o que exatamente eles experimentaram. Spinoza propunha que a experiência era real, mas sua natureza era diferente do que a tradição posterior estabeleceu. Os discípulos não viram um corpo físico comum ressuscitado. Tiveram visões, experiências espirituais, encontros de natureza mística que interpretaram através das categorias religiosas disponíveis em sua cultura. Eles chamaram isso de ressurreição e transformaram o mundo. A ressurreição, para os primeiros cristãos, não era primariamente uma afirmação sobre o que aconteceu com o corpo de Jesus. Era uma afirmação sobre quem Jesus era. Se Jesus era simplesmente um profeta, um sábio, um mestre de moral, então sua morte na cruz era o fim de sua história. Mais um idealista esmagado pelo poder de Roma. Mais um Messias fracassado. Mas se Deus o havia ressuscitado, se ele agora vivia em uma dimensão diferente, exaltado à direita do Pai, então sua morte não era fracasso. Era parte de um plano maior. Era o caminho para uma glória que transcendia qualquer vitória terrena. A ressurreição validava Jesus retroativamente. Confirmava que suas palavras eram verdadeiras, que seu caminho era o caminho de Deus, que sua morte tinha significado cósmico. E isso é o que os discípulos proclamavam. Não estavam interessados em detalhes forenses sobre o túmulo vazio. Estavam proclamando uma mensagem: Jesus é Senhor. Jesus vive. Jesus voltará.
A mensagem era mais importante que os detalhes, e os detalhes, ao longo do tempo, foram se multiplicando e se elaborando à medida que a mensagem era contada e recontada. Se queremos entender o que os primeiros cristãos acreditavam sobre a ressurreição, precisamos começar com Paulo. Isso parece contraintuitivo. A maioria das pessoas pensa nos evangelhos como as fontes primárias, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas os evangelhos foram escritos décadas depois dos eventos que narram. Marcos, provavelmente o mais antigo, foi composto por volta do ano 70, Mateus e Lucas entre 80 e 90, João, possivelmente até o final do primeiro século. Paulo, por outro lado, escreveu suas cartas nos anos 50. Sua primeira carta aos Tessalonicenses pode datar de 49 ou 50, menos de 20 anos após a crucificação, e Paulo conhecia pessoalmente os apóstolos originais, tinha se encontrado com Pedro e Tiago, tinha acesso direto à tradição mais antiga. Quando Paulo fala da ressurreição, portanto, está mais próximo dos eventos do que qualquer evangelista, e o que ele diz é revelador. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo apresenta o que chama de tradição que ele recebeu e transmitiu. Isso indica que não está inventando, está passando adiante algo que já circulava nas comunidades cristãs. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, depois apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos, por último, apareceu também a mim. Note o que Paulo diz e o que não diz. Ele diz que Cristo apareceu a várias pessoas e grupos. A palavra grega é ofte, que significa literalmente foi visto ou se deixou ver. É a mesma palavra usada para visões e teofanias no Antigo Testamento. Não implica necessariamente um encontro físico ordinário. Paulo não menciona túmulo vazio, não menciona guardas, anjos, pedras removidas, não menciona mulheres descobrindo o túmulo na manhã de domingo, não menciona Jesus comendo peixe ou sendo tocado por Tomé. Ele também não distingue as aparições dos 40 dias das aparições posteriores. Coloca sua própria experiência no caminho de Damasco, que aconteceu anos depois, na mesma lista das aparições a Pedro e aos 12. Para Paulo, todas eram do mesmo tipo. E que tipo era esse? O próprio encontro de Paulo com Jesus no caminho de Damasco é descrito 3 vezes no livro de Atos. Há variações nas narrativas, mas o núcleo é consistente. Paulo estava viajando para Damasco para perseguir cristãos. Uma luz brilhante do céu o cercou. Ele caiu por terra. Ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ficou cego por 3 dias. Não há corpo físico nessa aparição. Há luz e voz. É uma visão, uma experiência mística, não um encontro com uma pessoa de carne e osso. E Paulo coloca essa experiência na mesma categoria das aparições aos apóstolos originais. Isso sugere que, para ele, todas as aparições eram de natureza semelhante, revelações espirituais, não encontros físicos ordinários. Paulo também faz declarações teológicas importantes sobre a natureza da ressurreição. Em Coríntios 15, ele aborda uma dúvida que alguns membros da comunidade tinham. Com que tipo de corpo os mortos ressuscitam? A resposta de Paulo é fascinante. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Corpo espiritual, não corpo físico. Paulo está fazendo uma distinção explícita. O corpo ressuscitado não é feito de carne e sangue, é algo diferente, algo transformado, glorificado espiritual. Isso tem implicações diretas para entender a ressurreição de Jesus. Se Paulo acreditava que o corpo ressuscitado era espiritual e não de carne e sangue, então a ressurreição de Jesus não era necessariamente a reanimação de seu corpo físico. Era uma transformação em algo novo. Spinoza leu Paulo com atenção especial exatamente por essas passagens. Encontrou nelas confirmação de sua própria interpretação. A ressurreição era espiritual, não física.
a outra evidência textual que Spinoza considerava importante. Nos evangelhos, Jesus ressuscitado aparece e desaparece de formas que corpos físicos ordinários não fazem. Entra em salas com portas trancadas, aparece subitamente e igualmente subitamente deixa de estar presente, mas também come, também é tocado, também mostra suas feridas. Os evangelhos parecem tentar ter as duas coisas. Um Jesus suficientemente físico para não ser confundido com um fantasma, mas suficientemente espiritual para fazer coisas impossíveis para corpos normais. Lucas, em particular, parece preocupado em estabelecer a fisicalidade da ressurreição. É em Lucas que Jesus diz aos discípulos: "Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho." E então come um pedaço de peixe assado diante deles. Por que Lucas faz questão de enfatizar isso? Uma possibilidade é que, na época em que Lucas escrevia, décadas depois dos eventos, já havia controvérsia sobre a natureza da ressurreição. Alguns cristãos a entendiam de forma mais espiritual. Outros insistiam na fisicalidade. Lucas estava tomando partido em um debate teológico. Os evangelhos mais tardios tendem a enfatizar mais a fisicalidade. João, provavelmente o último a ser escrito, tem a cena de Tomé colocando os dedos nas feridas. A tendência era materializar as aparições, torná-las mais concretas e tangíveis. Paulo, que escreveu antes, não tinha essa preocupação. Para ele, o corpo espiritual era suficiente. Spinoza concluía que a crença na ressurreição física literal era um desenvolvimento posterior, não a fé original dos primeiros cristãos. Os apóstolos iniciais tiveram experiências que interpretaram como encontros com o Cristo ressuscitado. Essas experiências eram genuínas e transformadoras, mas não eram necessariamente encontros físicos com um cadáver reanimado. A linguagem da ressurreição era a forma disponível em sua cultura para expressar o que haviam experimentado. Jesus estava vivo, não no sentido biológico comum, mas em um sentido mais profundo. Ele havia sido exaltado por Deus, elevado a uma dimensão de existência que transcendia a morte. Essa compreensão original foi gradualmente substituída por uma interpretação mais literal à medida que o cristianismo se espalhava por culturas diferentes e enfrentava desafios diferentes. A ressurreição física tornou-se dogma, um teste de ortodoxia, uma linha divisória entre verdadeiros crentes e hereges. Mas antes de ser dogma, era experiência viva, transformadora, que fez pescadores se tornarem pregadores e covardes se tornarem mártires. Spinoza queria recuperar essa experiência original por baixo das camadas de dogma que a haviam encoberto. E a ascensão? O que Spinoza fez com a ascensão? A ascensão, Jesus subindo ao céu em corpo glorificado, é talvez o ponto mais problemático para uma interpretação não literal. É tão visual, tão concreta. Lucas a descreve em detalhes. Jesus abençoa os discípulos, é elevado, e uma nuvem o encobre. 2 homens vestidos de branco aparecem e dizem: "Esse Jesus que foi elevado dentre vós ao céu, virá do modo como o vistes subir." É uma cena cinematográfica, fácil de imaginar, fácil de pintar, como de fato foi pintada milhares de vezes ao longo da história da arte. Mas Spinoza notou algumas coisas. Primeiro, a ascensão é narrada em detalhes apenas por Lucas. 2 vezes, na verdade, no final de seu evangelho e no início de Atos, que é uma continuação do mesmo autor. Mas Mateus não a menciona. João não a menciona. O Marcos original também não. Os versículos finais de Marcos, que a mencionam brevemente, foram adicionados posteriormente. Segundo, as 2 descrições de Lucas são inconsistentes entre si. No Evangelho, a ascensão parece acontecer no mesmo dia da ressurreição, em Betânia. Em Atos, acontece 40 dias depois, no Monte das Oliveiras. São detalhes diferentes para o mesmo evento, escritos pelo mesmo autor. Terceiro, a cosmologia pressuposta na ascensão é a cosmologia antiga. Os judeus e gregos do primeiro século imaginavam o universo em 3 níveis: a terra no meio, o submundo dos mortos abaixo,
a morada divina acima. Quando diziam que alguém subiu ao céu, imaginavam literalmente uma subida física em direção ao firmamento. Hoje sabemos que não há em cima no universo. A Terra é uma esfera girando no espaço. Se Jesus subiu de Jerusalém, estaria se afastando da Terra em direção ao espaço sideral, não chegando a nenhum céu físico. Spinoza não conhecia a astronomia moderna em todos os seus detalhes, mas já sabia o suficiente. Galileu havia publicado suas descobertas décadas antes. A Terra não era o centro do universo. O céu não era uma cúpula sólida sobre nossas cabeças. A cosmologia bíblica estava errada. Isso não significava que a Bíblia era inútil. Significava que a Bíblia usava a linguagem de sua época para comunicar verdades espirituais. Os autores bíblicos não tinham conhecimento astronômico. Expressavam suas experiências religiosas através das categorias disponíveis. Dizer que Jesus subiu ao céu era dizer que ele foi exaltado à presença de Deus. Era uma afirmação teológica, não astronômica. Jesus não estava literalmente viajando em direção às estrelas. Estava sendo reconhecido como Senhor, entronizado à direita do Pai. A ideia de subir ao céu não era nova nas tradições judaicas. Elias, o profeta, foi arrebatado ao céu em um carro de fogo, segundo o segundo livro de Reis. Enoque, patriarca antediluviano, andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Uma frase enigmática que a tradição interpretou como uma assunção ao céu sem morte. Na literatura apocalíptica judaica, era comum descrever visionários que subiam aos céus para receber revelações. Não subiam literalmente, fisicamente. Tinham visões, experiências místicas, jornadas espirituais. A ascensão de Jesus estava em continuidade com essas tradições. Era uma forma de dizer que ele havia sido vindicado por Deus, elevado ao status supremo, colocado acima de todos os poderes e autoridades. Paulo novamente é instrutivo aqui. Em Filipenses, ele cita o que parece ser um hino cristão primitivo. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. A exaltação de Jesus é o ponto central. Não há descrição de uma ascensão física. Há uma afirmação teológica. Jesus foi elevado por Deus ao status supremo. Para os primeiros cristãos, essa era a mensagem importante. Jesus é Senhor. Jesus reina. Jesus está vivo em uma dimensão que transcende a morte. A descrição visual de uma subida através das nuvens era uma forma de comunicar essa mensagem para pessoas que pensavam em termos concretos. Era pedagogia, não reportagem. Spinoza também notou uma implicação prática da ascensão que geralmente passa despercebida. Se Jesus subiu ao céu em corpo físico e está sentado à direita do Pai, então há um corpo humano no céu. Um corpo com mãos, pés, órgãos. Um corpo que, segundo os evangelhos, ainda tinha as marcas dos pregos. Isso levanta questões filosóficas interessantes. Deus, na tradição judaica e cristã, é incorpóreo, não tem corpo. Deus é espírito, diz o Evangelho de João. Mas se Jesus está no céu em corpo glorificado, então há pelo menos uma exceção a essa incorporeidade. Os teólogos desenvolveram doutrinas elaboradas para lidar com isso. A união hipostática, as duas naturezas de Cristo, a comunicação de atributos entre as naturezas divina e humana. Séculos de concílios ecumênicos debateram essas questões, às vezes de forma violenta. Spinoza via tudo isso como sintoma de um problema básico, a literalização do que era metáfora. Se você toma a ascensão como evento físico literal, fica preso em paradoxos sobre corpos no céu e a natureza de Deus. Se você a entende como linguagem simbólica, os paradoxos se dissolvem. Jesus foi elevado, no sentido de que foi reconhecido como Senhor. Está sentado à direita do Pai, significa que participa do poder e autoridade divinos. São afirmações sobre status e função, não sobre localização geográfica. Se Jesus não ascendeu fisicamente ao céu, o que aconteceu com seu corpo?
Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem quando confrontadas com a interpretação spinozana. O túmulo estava vazio. Todos os relatos concordam. Se o corpo não foi ressuscitado e glorificado, para onde foi? Spinoza não oferecia uma resposta definitiva. Considerava que não temos evidências suficientes para saber exatamente o que aconteceu. Mas ele oferecia algumas reflexões. Primeiro, não temos certeza de que o túmulo estava vazio na manhã de domingo. Temos relatos de que mulheres encontraram o túmulo vazio. Mas esses relatos foram escritos décadas depois, baseados em tradições orais. Podem refletir o que realmente aconteceu, ou podem refletir uma narrativa que se desenvolveu posteriormente, para dar forma concreta às experiências de aparição. Segundo, mesmo que o túmulo estivesse vazio, há explicações possíveis que não envolvem ressurreição sobrenatural. O corpo pode ter sido removido pelas autoridades para evitar que o túmulo se tornasse local de peregrinação. Pode ter sido movido por José de Arimateia para um local permanente, já que o primeiro sepultamento foi apressado. Pode ter sido roubado por seguidores ou por desconhecidos. Essas possibilidades são especulativas. Não há evidência direta para nenhuma delas, mas também não há evidência direta para a ressurreição física. Há apenas relatos de experiências interpretadas como encontros com o ressuscitado. Spinoza considerava que a questão do corpo era, de certa forma, irrelevante. O que importava era a experiência dos discípulos e a mensagem que eles transmitiram. Algo os convenceu de que Jesus estava vivo. Algo os transformou de covardes em mártires. Algo lançou um movimento que mudaria a história. Esse algo não precisava ser a reanimação de um cadáver. Podia ser, e Spinoza acreditava que era, uma experiência espiritual de natureza diferente que os discípulos interpretaram através das categorias disponíveis como ressurreição. Há um aspecto psicológico que merece consideração. Os discípulos estavam traumatizados. Haviam assistido à execução brutal de seu mestre. Haviam fugido por medo. Estavam processando luto, culpa, confusão. Em situações de trauma intenso, experiências visionárias não são raras. Pessoas enlutadas frequentemente relatam sentir a presença do falecido, ouvir sua voz, às vezes até vê-lo. A psicologia moderna documenta esses fenômenos. Não são sinais de loucura. São formas como a mente processa perdas avassaladoras. É possível que os discípulos, em seu trauma e luto, tivessem experiências desse tipo. Experiências que, em seu contexto cultural, foram naturalmente interpretadas como aparições do ressuscitado. Spinoza não conhecia a psicologia moderna, mas intuía algo semelhante. Os seres humanos interpretam suas experiências através das lentes de sua cultura. Os discípulos, imersos nas expectativas messiânicas e nas crenças judaicas sobre ressurreição, interpretaram suas experiências de uma forma específica. Isso não significa que suas experiências eram falsas ou ilusórias. Significa que a interpretação dessas experiências era moldada por contexto e cultura. Há também a questão da dinâmica de grupo. As aparições não aconteceram em isolamento. Paulo menciona uma aparição a mais de 500 irmãos de uma vez. Os evangelhos descrevem aparições a grupos reunidos. Fenômenos de grupo são diferentes de experiências individuais. Quando pessoas estão juntas em estados emocionais intensos, podem ocorrer experiências coletivas que nenhuma delas teria sozinha. Isso é documentado em contextos religiosos diversos, visões compartilhadas, êxtases coletivos, experiências místicas em grupo. Os primeiros cristãos se reuniam regularmente para orar, partir o pão, compartilhar memórias de Jesus. Essas reuniões eram carregadas de intensidade emocional. É plausível que experiências visionárias ocorressem nesses contextos, experiências interpretadas como presenças de Cristo ressuscitado. A prática da Eucaristia pode ter surgido exatamente dessa dinâmica. Isto é o meu corpo. Na partilha do pão, a comunidade experimentava a presença de Jesus. Era presença real, genuína, transformadora, mas não presença física de um corpo ressuscitado. Spinoza via na Eucaristia
uma chave para entender toda a questão da ressurreição. Para os cristãos, Cristo está presente no pão e vinho consagrados. Diferentes tradições interpretam essa presença de formas diferentes: transubstanciação católica, presença real luterana, memorial simbólico reformado, mas todas concordam que, de alguma forma, Cristo está presente. Mas ninguém vê um corpo físico no pão. Ninguém abre a hóstia e encontra carne e sangue literais. A presença de Cristo é real, mas não é física no sentido ordinário. Por que, então, exigir que a ressurreição seja física no sentido ordinário? Se Cristo pode estar realmente presente no pão, sem que o pão se transforme em carne literal, por que não poderia estar realmente presente aos discípulos sem que seu cadáver fosse reanimado? Spinoza sugeria que a presença espiritual de Cristo era o núcleo da experiência cristã. Na Eucaristia, na comunidade, na oração, nas visões dos apóstolos. A insistência na ressurreição física literal era uma elaboração posterior, uma forma de dar concretude a algo que originalmente era experimentado de forma mais sutil. Até aqui, focamos no que aconteceu após a morte de Jesus. Mas Spinoza também tinha muito a dizer sobre o que Jesus ensinou durante sua vida. Para Spinoza, Jesus era um mestre espiritual de primeira grandeza. Não um mágico fazendo truques sobrenaturais. Não um Deus disfarçado de humano. Um mestre, alguém que compreendeu verdades profundas sobre a natureza humana e a relação com o divino, e que comunicou essas verdades de forma acessível a pessoas simples. O núcleo do ensinamento de Jesus, para Spinoza, era simples: amor a Deus e amor ao próximo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, diz o Evangelho de Mateus. Jesus resumia toda a tradição religiosa de Israel em dois princípios interconectados. Isso não era teologia complicada, não exigia conhecimento de metafísica ou domínio de textos esotéricos, era acessível a qualquer pessoa, independentemente de educação ou status social. Spinoza admirava essa simplicidade. Em sua própria filosofia, ele também buscava uma ética baseada em princípios claros, derivados da razão, acessíveis a todos. Mas Jesus não era filósofo no sentido técnico, não escreveu tratados, não ofereceu demonstrações lógicas. Ele ensinava através de parábolas, histórias, imagens vívidas. O reino de Deus era como uma semente de mostarda, começa pequeníssima, mas cresce até se tornar a maior das hortaliças. Era como o fermento que uma mulher mistura na massa até que tudo fique levedado. Era como um tesouro escondido em um campo, pelo qual vale a pena vender tudo que se tem. Essas parábolas comunicavam verdades espirituais através de imagens concretas. Jesus não explicava abstratamente o que era o reino. Ele mostrava, através de histórias, como ele funcionava e o que exigia das pessoas. Spinoza entendia que esse método de ensino era adaptado ao público. Jesus falava para camponeses, pescadores, artesãos, gente que pensava em termos concretos, não abstratos. As parábolas eram pedagogicamente eficazes porque usavam a linguagem que seu público entendia. Mas isso significava também que os ensinamentos de Jesus precisavam ser traduzidos quando o público mudava. O que era claramente metafórico para ouvintes do primeiro século poderia ser literalizado por ouvintes posteriores que não compartilhavam o mesmo contexto. A ressurreição e a ascensão, para Spinoza, eram exemplos disso. Eram formas de comunicar verdades espirituais, que Jesus havia sido vindicado por Deus, que a morte não tinha a última palavra, que ele continuava presente com seus seguidores. Mas essas formas metafóricas foram gradualmente literalizadas, transformadas em dogmas sobre eventos físicos. Jesus também ensinava algo que Spinoza considerava central: a interiorização da religião. Na tradição judaica da época, a religião era muito ligada a práticas externas. Sacrifícios no templo, observância do Shabat, regras alimentares, rituais de purificação. Essas práticas não eram vazias. Tinham um significado profundo para quem as praticava, mas podiam se tornar mecânicas, realizadas por obrigação, sem envolvimento interior. Jesus enfatizava repetidamente a atitude interior.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não os ritualmente puros, mas os puros de coração. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Não é a comida que torna alguém impuro, mas as palavras más que revelam um coração corrompido. Essa ênfase na interioridade ressoava profundamente com Spinoza. Sua própria filosofia religiosa era toda voltada para o interior. Conhecimento de Deus, amor intelectual, beatitude. Não dependia de rituais externos, templos, sacerdotes, sacrifícios. Spinoza via em Jesus um aliado nessa visão. Jesus tinha começado o trabalho de libertar a religião das formas externas e orientá-la para a transformação interior. Mas seus seguidores posteriores, ironicamente, haviam recriado todo um aparato de rituais, hierarquias e dogmas externos. A igreja institucional para Spinoza era em muitos sentidos uma traição do ensinamento original de Jesus. Tinha substituído a liberdade pelo dogma, o amor pela obediência, a interioridade pela conformidade externa. Há uma passagem famosa no Evangelho de João em que Jesus diz a uma mulher samaritana que vem a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem neste monte nem em Jerusalém. A adoração verdadeira não está ligada a um lugar específico. Não depende do templo de Jerusalém ou do monte sagrado dos samaritanos. Está em espírito e verdade, em atitude interior, não em localização geográfica. Spinoza citava essa passagem como evidência de que Jesus já apontava para uma religião universal, não tribal. Uma religião baseada em princípios éticos e experiência espiritual, não em pertencimento étnico ou conformidade ritual. É claro que Jesus era judeu e ensinava dentro do contexto judaico. Sua mensagem era dirigida primariamente às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas continha sementes de universalismo que floresceriam posteriormente. Paulo foi o grande responsável por desenvolver essas sementes. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. A mensagem de Jesus, nas mãos de Paulo, tornou-se acessível a todos os povos. Spinoza admirava esse movimento universalizante. Via nele a direção correta, uma religião baseada em verdades éticas e espirituais acessíveis a toda a humanidade, não em particularismos tribais ou rituais exclusivistas. Spinoza escreveu sua obra-prima filosófica com o título de Ética, não metafísica, não teologia, ética. Isso é significativo. Para Spinoza, toda a filosofia culminava em uma questão prática: como devemos viver? O conhecimento de Deus e da natureza não era fim em si mesmo. Era o caminho para uma vida boa, uma vida de liberdade e beatitude. E o que Spinoza prescrevia como vida boa tinha paralelos notáveis com o ensinamento de Jesus. O mandamento supremo de Jesus era o amor. Amor a Deus, amor ao próximo. A ética de Spinoza culminava no que ele chamava de amor intelectual de Deus, um amor que nasce do conhecimento, que se regozija na compreensão da natureza divina presente em todas as coisas. Esse amor, para Spinoza, naturalmente se estendia aos outros seres humanos. Quem ama a Deus verdadeiramente não pode odiar as pessoas, pois as pessoas são expressões de Deus. O ódio, a inveja, o ressentimento são sinais de ignorância, de não compreender que todos participamos da mesma substância divina. Jesus tinha dito: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Spinoza diria que o sábio não tem inimigos, porque compreende que aqueles que nos prejudicam agem por ignorância, não por maldade inerente. Não há mérito em odiar quem não sabe o que faz. Tanto Jesus quanto Spinoza enfatizavam a libertação do medo. Não temais, diz Jesus repetidamente nos evangelhos. Não temais os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Não temais o dia de amanhã. Não temais nada, porque o Pai Celestial cuida de vós. Spinoza via o medo como a raiz da maioria dos males humanos. Medo da morte, medo da perda, medo dos outros. Esse medo gera superstição.
Tentativas desesperadas de controlar o incontrolável através de rituais e crenças mágicas. Gera violência. Ataques preventivos contra ameaças imaginadas. Gera tirania. Aceitação de líderes autoritários que prometem segurança. O conhecimento liberta do medo. Quem compreende que a morte é parte natural da existência, não a teme obsessivamente. Quem compreende que não pode controlar tudo, não se desespera diante da incerteza. Quem compreende a interconexão de todos os seres, não vê os outros como ameaças. A beatitude spinozana era um estado de paz interior que nenhuma circunstância externa podia perturbar. Não era indiferença ou apatia, era uma serenidade profunda nascida da compreensão. Jesus parecia apontar para algo semelhante quando falava do reino de Deus que está dentro de vós, ou entre vós. Não era um reino político futuro, era uma qualidade de existência disponível no presente para quem tivesse olhos para ver. Mas havia diferenças importantes entre Jesus e Spinoza. Jesus operava dentro de um quadro apocalíptico. Esperava uma intervenção divina iminente que transformaria o mundo. Alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Essa expectativa de um fim próximo permeava seu ensinamento. Spinoza não compartilhava expectativas apocalípticas. Via a natureza como eterna, seguindo leis imutáveis. Não haveria intervenção sobrenatural, reino milenar, juízo final. O que havia era a possibilidade de compreender essas leis e, através da compreensão, alcançar uma forma de liberdade e paz. Jesus também falava de vida após a morte, recompensas e punições eternas. O rico que ignora Lázaro acaba no tormento. Lázaro descansa no seio de Abraão. Ovelhas vão para a vida eterna, cabritos para o fogo eterno. Spinoza era ambíguo sobre a imortalidade pessoal. A ética termina com reflexões sobre a eternidade da mente. Mas não está claro se isso significa sobrevivência individual após a morte ou algo mais abstrato. Participação em uma dimensão eterna que existe agora, não depois. Para Spinoza, a motivação para agir bem não deveria vir de expectativas de recompensa ou medo de punição. Deveria vir da própria natureza da vida boa, que é sua própria recompensa. A diferença mais fundamental, porém, dizia respeito à autoridade. Jesus ensinava com autoridade. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ele não argumentava, demonstrava, provava. Ele proclamava e esperava que seus ouvintes acreditassem nele, por causa de quem ele era, não por causa de argumentos que oferecia. Spinoza rejeitava esse modelo. Eu não presumo ter encontrado a melhor filosofia, escreveu, mas sei que compreendo a verdadeira. A verdade de sua filosofia não dependia de quem a proclamava. Dependia de suas demonstrações racionais. Qualquer pessoa, em princípio, poderia verificar por si mesma se seus argumentos eram válidos. Para Spinoza, a dependência de autoridade era uma forma de servidão. A verdadeira liberdade consistia em compreender por si mesmo, não em acreditar porque alguém importante disse. Isso tinha implicações para como interpretar os ensinamentos religiosos. Deveríamos aceitar o que Jesus disse porque ele disse, ou deveríamos examinar seus ensinamentos e aceitar aqueles que a razão confirma como verdadeiros? Spinoza escolhia a segunda opção. O ensinamento de Jesus sobre o amor era verdadeiro não porque Jesus o proclamou, mas porque a razão demonstrava que a vida orientada pelo amor é a melhor vida possível. Jesus tinha chegado a verdades profundas, mas a autoridade dessas verdades não residia em seu proclamador, residia em sua própria evidência racional. Essa distinção era crucial para Spinoza, porque determinava a relação entre fé e razão. Se a verdade religiosa depende de autoridade, então fé e razão podem entrar em conflito. Quando a autoridade afirma algo que a razão nega, qual prevalece? A história do cristianismo estava repleta de tais conflitos. Galileu versus a Igreja sobre a astronomia. Teólogos versus filósofos sobre inúmeras questões. Quem tinha a última palavra? A solução de Spinoza era radical. A autoridade religiosa era legítima apenas no domínio prático,
Podia orientar comportamentos, incentivar virtudes, manter a coesão social. Mas no domínio teórico, sobre a natureza de Deus, do mundo, da realidade, a razão era soberana. Os ensinamentos morais de Jesus permaneciam válidos porque a razão os confirmava. O amor ao próximo realmente conduz a uma vida boa. A humildade, a compaixão, o perdão realmente são virtudes. Isso não precisava de milagres para ser demonstrado. Mas as afirmações sobre eventos sobrenaturais, nascimento virginal, milagres físicos, ressurreição corporal, ascensão visível, estavam em outro domínio. A razão não as confirmava. Podiam ser entendidas como linguagem simbólica, como formas de comunicar verdades espirituais a audiências que pensavam em termos concretos, mas não deveriam ser tratadas como descrições literais de eventos físicos. Spinoza sabia que estava mexendo com fogo. Quando publicou o Tratado Teológico Político em 1670, tomou precauções. Nome falso, editora falsa, cidade de publicação falsa. Mesmo assim, em poucos meses todos sabiam quem era o autor. A reação foi imediata e violenta. O livro foi proibido nos Países Baixos, que na época eram o lugar mais tolerante da Europa. Foi proibido em praticamente todos os países católicos e protestantes. Teólogos de todas as denominações o denunciaram. Era chamado de livro forjado no inferno, obra do diabo, veneno para as almas, o que tornava Spinoza tão perigoso. Não era simplesmente que ele negava milagres. Outros tinham feito isso antes. Era o método. Spinoza tratava a Bíblia como documento histórico, sujeito às mesmas regras de análise que qualquer outro texto antigo. Isso era revolucionário. Antes de Spinoza, a Bíblia era sagrada, intocável, inquestionável. Você podia interpretá-la de formas diferentes, mas não podia analisá-la criticamente. Não podia perguntar quem realmente escreveu os livros, quando foram compostos, que interesses serviam. Spinoza fez exatamente isso, e suas conclusões eram devastadoras para a autoridade eclesiástica. Se Moisés não escreveu o Pentateuco, como Spinoza demonstrava através de evidências textuais, então a tradição estava errada. Se os evangelhos continham contradições irreconciliáveis, então não podiam ser relatos inerrantes de testemunhas oculares. Se os milagres eram linguagem simbólica, então o poder da Igreja de mediar o sobrenatural era ilusório. A Igreja, católica ou protestante, dependia da Bíblia como fonte de autoridade. Spinoza estava minando essa fonte, não por atacá-la, mas por analisá-la. Houve tentativas de refutar Spinoza intelectualmente. Dezenas de livros foram escritos contra ele. Nenhum conseguiu responder adequadamente seus argumentos. O problema era que Spinoza estava certo em muitos pontos. As contradições que ele apontava existiam. Os anacronismos que identificava eram reais. As evidências textuais que citava podiam ser verificadas por qualquer pessoa que lesse os originais. A estratégia que funcionou melhor foi simplesmente proibir a leitura. Se as pessoas não lessem Spinoza, não seriam contaminadas por suas ideias. Queimar os livros era mais fácil do que refutá-los. Spinoza morreu em 1677, 7 anos após a publicação do tratado. Sua obra principal, A Ética, foi publicada póstumamente por amigos. Foi imediatamente proibida também. Por mais de um século, ser chamado de espinosista era uma acusação grave. Podia destruir carreiras acadêmicas, causar ostracismo social, em alguns lugares levar à prisão. Mas as ideias sobreviveram. Spinoza foi lido às escondidas. Cópias clandestinas circulavam entre intelectuais. Filósofos o citavam sem mencionar seu nome, ou fingiam refutá-lo enquanto secretamente absorviam suas ideias. Era uma influência subterrânea, mas profunda. No século XVIII, o iluminismo trouxe muitas ideias spinozanas para a superfície. A crítica bíblica que ele havia iniciado foi desenvolvida por estudiosos alemães. A separação entre teologia e filosofia que ele propunha tornou-se gradualmente aceita. Goethe descobriu Spinoza aos 20 e poucos anos e ficou transformado. A atmosfera que se respira nele é extraordinária, escreveu. Manteve a ética em sua cabeceira pelo resto da vida. Hegel,
o filósofo mais influente do século XIX, declarou: ser filósofo é ser primeiro espinosista. Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus, respondeu: acredito no Deus de Spinoza, um Deus que não interfere nos assuntos humanos, não faz milagres, não responde orações, mas que é a ordem racional imanente no universo. O que Spinoza havia começado, a análise crítica dos textos religiosos, tornou-se uma disciplina acadêmica respeitável. Hoje, qualquer seminário teológico ensina que os evangelhos foram escritos décadas após os eventos, que refletem as preocupações de suas comunidades, que contêm divergências e desenvolvimentos teológicos. As conclusões de Spinoza deixaram de ser heréticas, tornaram-se consenso acadêmico, mas a aceitação acadêmica não significou aceitação popular. A maioria dos cristãos ainda acredita na ressurreição física literal de Jesus. Ainda imagina a ascensão como evento visível, corpo subindo através das nuvens. Ainda espera a segunda vinda em glória. Há uma defasagem entre o que os estudiosos sabem e o que os fiéis acreditam. Os padres e pastores aprendem no seminário sobre as contradições dos evangelhos, sobre os desenvolvimentos teológicos posteriores, sobre a natureza simbólica de muitas narrativas. Mas raramente transmitem isso aos fiéis. Temem causar escândalo, destruir fé simples, criar confusão. O resultado é uma religião de duas camadas. Uma camada erudita que lida com os textos criticamente. Uma camada popular que mantém a leitura literal. Spinoza teria achado isso insatisfatório. Ele acreditava que a verdade deveria ser acessível a todos. Não deveria haver conhecimento esotérico reservado para elites. Se a ressurreição não foi física, se a ascensão foi simbólica, o que resta do cristianismo? Essa é a pergunta que assusta muitas pessoas. Temem que, ao questionar os milagres, estejam destruindo a fé. Que, sem a ressurreição literal, Jesus se torne apenas mais um sábio morto. Que, sem a ascensão visível, o céu se torne uma fantasia vazia. Spinoza tinha uma resposta diferente. O que resta é o essencial. O que resta é o que sempre importou. O que resta é a mensagem, não os milagres que supostamente a autenticaram. Amar a Deus, amar o próximo, viver com integridade, buscar a verdade, superar o medo, encontrar paz interior. Essas coisas não dependem de eventos sobrenaturais, são verdadeiras por si mesmas. A razão as confirma independentemente de qualquer autoridade. Jesus foi um mestre que apontou para essas verdades com clareza extraordinária. Sua vida foi uma demonstração. Sua morte foi consequência de sua recusa em comprometer sua mensagem. Sua influência transformou milhões de vidas ao longo de milênios. Isso não é suficiente? Spinoza diria que é mais do que suficiente. É tudo. A insistência em milagres literais, na verdade, diminui a mensagem, transforma o cristianismo em uma questão de acreditar em eventos improváveis, em vez de uma questão de viver de forma transformada. Você acredita que Jesus ressuscitou fisicamente? Torna-se o teste de fé. Não, você ama seu próximo. Não, você superou o medo. Não, você vive com integridade. Apenas, você aceita um evento sobrenatural ocorrido há 2000 anos? Isso é uma distorção. Os demônios também acreditam em fatos e estremecem, como diz a carta de Tiago. A fé que transforma não é assentimento intelectual a proposições, é uma reorientação da vida toda. Spinoza queria recuperar essa fé transformadora por baixo das camadas de dogma literal. Queria mostrar que você não precisa violar sua razão para ser religioso, que a espiritualidade genuína não exige credulidade. Há algo que Spinoza talvez não tenha capturado completamente. Ele era filósofo, não místico. Sua abordagem era racional, analítica, geométrica. Isso lhe permitia ver através das ilusões com clareza incomparável, mas também o distanciava de certas dimensões da experiência religiosa. Os discípulos de Jesus não tiveram uma compreensão intelectual de verdades espirituais. Tiveram encontros, experiências avassaladoras que transformaram suas vidas da noite para o dia. Algo aconteceu a eles, algo que a linguagem de visão ou experiência mística talvez não capture totalmente.
Quando Maria Madalena ouviu seu nome pronunciado no jardim, algo nela se quebrou e se refez ao mesmo tempo. Quando Pedro viu o que viu, seja lá o que tenha sido, sua negação foi perdoada e sua missão foi estabelecida. Quando Paulo foi derrubado no caminho de Damasco, o perseguidor se tornou apóstolo. Essas não eram experiências intelectuais, eram encontros transformadores com uma presença que eles só podiam chamar de Cristo ressuscitado. Spinoza estava certo ao dizer que essa presença não era física no sentido ordinário. Não era um cadáver reanimado caminhando entre os vivos, mas talvez também não fosse apenas visionária ou psicológica no sentido reducionista. Talvez houvesse algo genuinamente transcendente nessas experiências, algo que excede tanto o fisicalismo literal quanto o racionalismo analítico. Os cristãos, ao longo dos séculos, relataram experiências semelhantes. Encontros com Cristo na oração, na Eucaristia, no serviço ao próximo, presenças sentidas em momentos de crise ou contemplação. Não eram todos loucos ou enganados. Spinoza, com toda a sua genialidade, talvez não tivesse vocabulário para isso. Sua filosofia não deixava muito espaço para o encontro pessoal com o divino. Seu Deus era a natureza em sua totalidade, magnífico, racional, eterno, mas não pessoal no sentido que a tradição cristã entendia. Isso não invalida sua crítica. A ascensão literal continua sendo cosmologicamente ingênua. A ressurreição física continua sendo textualmente problemática. Mas talvez haja uma terceira opção entre o literalismo ingênuo e o racionalismo frio. Talvez a ressurreição seja real de uma forma que ainda não temos categorias adequadas para descrever. Então, o que fazemos com tudo isso? Se você é cristão, talvez esteja desconfortável. Talvez sinta que sua fé foi atacada. Ou talvez sinta um estranho alívio, como se coisas que sempre incomodaram secretamente finalmente pudessem ser reconhecidas. Se você não é cristão, talvez esteja confirmando o que sempre suspeitou. Ou talvez esteja descobrindo que a tradição cristã é mais complexa e interessante do que imaginava. Spinoza não queria criar ateus. Queria criar pessoas livres, pessoas que pensam por si mesmas, que não aceitam dogmas por medo ou preguiça, que buscam a verdade onde quer que ela leve. E a verdade, para Spinoza, não era inimiga da religião. Era inimiga da superstição. São coisas diferentes. A superstição é medo disfarçado de fé. É tentar controlar o incontrolável através de rituais e crenças mágicas. É obedecer por terror do castigo, não por amor ao bem. A religião genuína, para Spinoza, era outra coisa. Era admiração pela ordem do universo. Era amor ao próximo nascido da compreensão de que somos todos parte do mesmo todo. Era a paz interior que vem de aceitar a realidade como ela é. Jesus, lido através de Spinoza, emerge como um mestre dessa religião genuína. Alguém que apontava para o essencial e denunciava o superficial, que convidava à liberdade interior, não à conformidade externa, que morreu porque recusou comprometer sua visão. A ressurreição, nessa leitura, não é um evento físico a ser acreditado ou negado. É um símbolo a ser compreendido. O que ela simboliza? Que a morte não tem a última palavra, que a verdade não pode ser crucificada permanentemente, que o amor é mais forte que o ódio, a vida mais forte que a morte. Essas são verdades profundas, verdades que transformam vidas, verdades que não precisam de milagres físicos para serem verdadeiras. Quando você compreende isso, a ressurreição não fica menor, fica maior. Porque deixa de ser algo que aconteceu a alguém há 2000 anos e se torna algo que pode acontecer em você agora. Ressuscitar é despertar. É sair do túmulo das ilusões, dos medos, das limitações autoimpostas. É descobrir uma vida que a morte não pode tocar, não porque você sobreviverá como indivíduo por toda a eternidade, mas porque você participa de algo eterno agora. Essa era a visão de Spinoza, e talvez lá no fundo fosse também a visão de Jesus. Voltemos ao começo. Um homem morreu em uma cruz há 2000 anos. Seus seguidores, aterrorizados, se esconderam. Tudo parecia terminado. E então algo aconteceu. Algo que transformou covardes em mártires,
pescadores em pregadores, uma seita obscura em uma religião mundial. O que foi esse algo? A resposta tradicional é ressurreição física. O corpo saiu do túmulo. Jesus apareceu em carne e osso. Subiu ao céu visivelmente. Spinoza ofereceu outra resposta: experiência espiritual. Os discípulos tiveram encontros genuínos com uma presença que identificaram como Cristo, não física, mas real, não literal, mas transformadora. 300 anos depois, o debate continua. Estudiosos discutem, teólogos argumentam, fiéis acreditam ou duvidam. Mas talvez a pergunta mais importante não seja: o que aconteceu? Mas, o que isso significa para minha vida agora? Spinoza viveu sua filosofia. Enfrentou excomunhão, pobreza, solidão. Nunca cedeu. Nunca se amargou. Trabalhou, pensou, escreveu. Morreu aos 44 anos com a serenidade de quem havia encontrado o que buscava. Suas últimas palavras não foram registradas, mas sua vida foi seu testamento. E a mensagem dessa vida era simples: a verdade liberta, o medo escraviza, o amor transforma, a razão ilumina. São as mesmas verdades que Jesus ensinou, traduzidas para outra linguagem. Talvez, no final, não importe tanto se você as recebe de Jesus ou de Spinoza, da fé ou da razão, da igreja ou da filosofia. O que importa é se você as vive. Amar a Deus, ou a realidade, ou o universo, ou como quer que você chame o todo do qual faz parte. Amar o próximo, reconhecendo nele a mesma dignidade, a mesma busca, a mesma humanidade. Superar o medo, não pela negação, mas pela compreensão. Encontrar paz, não fugindo do mundo, mas compreendendo seu lugar nele. Essas são verdades que não morrem, que não precisam de túmulos vazios para serem verdadeiras, que ressuscitam em cada pessoa que as descobre e vive. Essa é a mensagem que sobrevive. E agora, ela é sua.